Fala pessoal, para você que vai assistir esse reprise, que Deus abençoe sua vida. Já chega aí já dando um like, se inscreva no canal se você não é inscrito, para você já não se esquecer. Vai ser uma palavra tremenda para abençoar a sua vida. Vamos aqui esperar um pouquinho para o Instagram começar a notificar as pessoas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Clice. Seja bem-vinda, filha. Fala, Filipão. Grande Felipe Lombardi, Deus abençoe. Eu vou estar vindo aqui. No dia de hoje, eu orei a Deus bastante, pedi para que Deus me desse graça. E Deus colocou algumas coisas no meu coração para estar continuando algo daquilo que Deus começou a falar conosco no dia de ontem. Eu creio que nós estamos passando por um momento de grandes desafios para esse momento. Mas eu acredito também que é um tempo de muita oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade. A oportunidade do que, Edvaldo? A oportunidade de encontrar graça aos seus olhos. A oportunidade de Deus fazer a diferença nas nossas vidas nesses dias. A palavra de Deus fala no livro de Malaquias que outra vez nós veríamos a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. E não há momento mais oportuno para que Deus entre nessa situação do que quando a igreja, quando aqueles que são chamados como filho realmente se posicionam. E eu creio que é um tempo de posicionamento para o povo de Deus. E eu quero continuar a meditação. Boa noite, Tereza, que Deus abençoe. E eu quero continuar aqui debaixo da graça. Desde já eu peço licença para entrar na tua casa. Pai, no nome de Jesus, eu apresento esse momento diante do Senhor. Pedimos a Deus para que Teu Espírito nos traga entendimento, nos traga compreensão daquilo que o Senhor espera que nós compreendamos nessa noite, mediante a Tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão. Pai, que essa palavra possa nos encontrar, que eu possa compartilhar essa palavra com os meus irmãos, debaixo de céus abertos. Com a Tua graça, com o Teu amor, que nós possamos encontrar. Venha de encontro, Senhor. Tu que sondas nosso coração, conheces o nosso mais profundo, venha falar conosco nessa noite. Venha trazer algo que venha do trono da graça. É o que nós te pedimos. Desde já repreendo toda ação contrária, todo dardo forjado, todo o aproveitamento das trevas que declaro sendo cancelado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nath, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vinda. Gente, tem uma coisa que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. É que é chegado um tempo da justiça de Deus. Se tem uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de compreender, principalmente para pessoas que estão chegando a conhecer a Deus agora, nós temos uma facilidade, até ímpio tem facilidade de compreender e de entender que Deus ele é amor. Amém? Todo mundo fala, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus realmente é. Esses são alguns atributos de Deus. Mas uma coisa que nós esquecemos é que esse Deus que é amor também é justiça. Fala, Ailton, Deus abençoe sua vida. Esse mesmo Deus que é amor, ele também é um Deus de justiça. E nós esquecemos disso. Se a gente for olhar para a história, você vai ver até mesmo Jesus, que hoje é o nosso Senhor. Qual foi o tempo que Jesus veio? O tempo, a Bíblia fala assim que o Cordeiro já tinha sido entregue antes da fundação do mundo. Mas teve que vir um momento na história, onde Jesus teve que vir para ser consumado aquilo que já estava escrito.
O cordeiro que já tinha sido entregue, teve um tempo que Jesus teve que vir para ser consumado aquele momento. E a consumação daquele momento nada mais era do que a justiça de Deus sobre a terra, sobre os humanos, sobre nós, sobre o ser humano. Por quê? Porque o homem tinha pecado. E haveria de vir um dia da justiça do Senhor sobre a terra. E Deus sabia que não existia. A Bíblia fala assim, que Deus olhou na terra procurando um justo. E Ele não encontrou. Ele não encontrou nenhum justo na terra. Então Ele enviou o seu filho, o seu único filho. E aí Jesus veio na terra justamente para quê? Para nos redimir disso. Falou, Deus, como é um Deus de amor, Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Só que como Deus é um Deus de justiça, porque o nosso adversário, a Bíblia também chama ele de acusador, acusador das nossas almas. Um acusador, ele acusa tudo e todo mundo. Se Deus deu para Adão e Adão perdeu, tinha que vir ser o segundo Adão, por isso que Jesus é conhecido como segundo Adão. E ele veio então para poder tirar a chave da qual Adão tinha dado para o diabo no Éden, de tirar a chave dele. Então tinha que ser um homem perfeito, assim como era Adão, por isso que Jesus é conhecido como segundo Adão. E na Bíblia fala que Jesus ele foi até a última camada do inferno para poder nos trazer resgate. Ele entregou a sua vida porque ele não podia morrer, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E como Jesus não tinha pecado, a morte também não tinha autorização sobre ele, ele teve que se entregar. E quando ele se entregou, ele então ganhou um nome, ele recebeu um nome. Porque muitas vezes nós achamos que Jesus ele é quem ele é porque ele é o Filho de Deus. Não, porque ele faz parte da Trindade. Não, querido, em Filipenses 2:5 fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo para se apegar, mas se esvaziou, se aniquilou a si mesmo, se fez servo na forma humana, e veio na terra e foi humilhado, crucificado até a morte de cruz. Olha a descendência de um Deus, ele vem se humilhando, aí começa a ascensão dele, que fala assim, ó, por isso Deus o exaltou. Por isso, não foi porque ele era bonitinho, não foi porque ele veio do céu, nada. Foi porque ele se esvaziou da sua glória. Porque ele abriu mão de ser como igual a Deus, semelhante igual a Deus. Ele se aniquilou. Ele sofreu, ele passou por tudo que tinha que ser passado. Ele serviu, ele seguiu todo o protocolo para fazer o resgate. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui. E aí fala aí na Bíblia, fala depois na Filipenses, fala assim, ó, e por isso Deus o exaltou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então não foi só porque Jesus veio, porque ele era o Filho de Deus, não, ele teve que pagar um preço alto, um preço de morte de cruz, para que eu e você tivesse hoje poder participar de tudo aquilo que ele fez. E aí quando nós olhamos todo esse cenário, nós entendemos que Deus, por quê? Porque Deus é justo. Se Adão pecou, se Adão errou, se Adão falhou, Deus, para poder trazer um resgate, ele tinha que vir no mesmo critério. Por quê? Porque Deus é justo. Deus ele é fiel, e quem é fiel, Deus é fiel até com o diabo. Queira você ou não, gostando você ou não. Por quê? Porque Deus é fiel. Se você é uma pessoa justa e você tem um comércio, ainda que for um ladrão comprar no teu comércio, você não vai ser justo com ele? Ou só porque você sabe que ele é ladrão, você também vai roubar ele? Não tem nada a ver quem ele é com quem você é. E com Deus é a mesma coisa. Deus ele é amor, mas também é justiça. Mas nós temos dificuldade de entender isso. Mas quando nós conseguimos compreender que Deus é justiça, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. Por isso que a Bíblia fala assim, que de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Tudo. Deus te dá a opção de você colher, de você plantar. Se você quiser plantar, você planta. Se você não quiser plantar, você não planta. Na Bíblia fala que se você plantar vento, você vai colher tempestade. Se você plantar amor, você quer amor, você planta amor. Se quer carinho, planta carinho. Porque não adianta, muitas vezes nós estamos plantando chuchu e querendo que dá quiabo.
Não é assim que funciona. E aí quando nós entendemos isso, de volta, por que você está fazendo toda essa introdução? Eu estou fazendo toda essa introdução porque eu quero que vocês saiam daqui entendendo esse momento, compreendendo parte daquilo que Deus está querendo, do que Deus está fazendo nesses dias. Se você for olhar para todos os lugares, tem voz falando. Tem gente falando de todo lugar. Eu não estou falando para você olhar só para o que eu estou falando. Dá uma sondada no que o povo de Deus está falando. Olha, porque a Bíblia fala que Deus não faz nada sem antes falar com os seus profetas. E aí você vai ver que está sendo várias pessoas. Hoje mesmo eu recebi 2 vídeos de 2 pessoas diferentes falando do dia 29. Da gente entrar em consagração, porque vai acontecer algo grandioso no dia 29. E às vezes as pessoas me perguntam de volta, o que você acha? Eu falo assim, eu estou falando para vocês desse dia, do dia 30. Eu não entrei em consagração dia 29, mas é no dia 30. Eu falei assim, eu estou falando isso desde o dia 16, quando eu comecei esse propósito aqui. Se você olhar o primeiro vídeo, hoje nós estamos no número 12. Faz 12 dias que eu estou vindo aqui todos os dias às 10 horas da noite trazer uma palavra, fortalecer a tua fé, orando com você, com a tua família, com a tua casa, para abençoar você, porque eu estou fazendo a minha parte. Daquela comissão que Deus está chamando, está despertando a tua igreja. Eu decidi fazer a minha parte, de me deixar ser usado pelo Espírito Santo nesses dias, para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua vida, para preparar você para o que há de vir. Está chegando situações aí. E até terça-feira, do dia 30, nós vamos ver coisas que talvez você nunca viu. Nós já estamos vendo, na verdade, coisas que nós nunca viu. Só que nós precisamos estar preparados. Esses dias me perguntaram, você acha que agora está chegando, você acha que já é os fins dos tempos? Eu falei, minha humilde opinião, eu acredito que não é não, nem prenúncio. Isso daí Deus só está preparando para o final dos tempos. Eu acredito sim, que Deus está nos preparando para o final. Mas ainda não é nem rumor, porque a Bíblia fala que o fim dos tempos seria marcado pela perseguição da igreja. O que está acontecendo não é só a igreja que está sendo perseguida, é todo mundo. O que está acontecendo com todo mundo. Está acontecendo com o ímpio, com o povo de Deus. Você vê que está morrendo gente boa, gente ruim, gente de Deus, gente que não é. Tá para todo mundo. Só que o que acontece? Nós precisamos compreender o momento que nós estamos vivendo. Porque Deus está falando, querido, Deus está falando esses dias. Você vai ver em todos os lugares, recebi vários, até o próprio presidente falou que dia 29 vai estar fazendo um jejum em prol da nação Brasil. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou falando para você que é tempo de justiça? Porque nós falhamos como nação. Nós erramos como nação. Porque tudo isso que hoje está, essa guerra política, é por causa de nós, querido. Quem colocou eles lá foram nós. E agora nós ficamos falando que isso é culpa do fulano, que é culpa do ciclano. Tá, mas o fulano e o ciclano representa quem? O fulano e o ciclano representa nós? Você gostando ou não, o presidente representa a gente, a nossa nação. Você gostando ou não, o teu governador representa você. Você gostando ou não, o teu prefeito representa você. Nós querendo ou não, tudo isso que está acontecendo na política do nosso Brasil, as injustiças que está acontecendo, isso tudo, querido, é culpa nossa sim. Nós somos o povo, o Brasil é o povo mais cristão, é a nação mais cristã que existe. Só que é o povo que mais tem corrupção no mundo. Gente, aonde está a igreja? Ah, não, mas não, foi nós que colocou ele lá, gente, nós temos que ter consciência. Neemias teve essa consciência que não tinha nada a ver com isso. Leia lá o livro de Neemias, você vai ver que Neemias se entristece e ele se coloca no lugar daquele povo. Falou, agora Jerusalém está lá, está tudo quebrado, os muros estão derribados. Boa noite lá, seja bem-vinda. Ana Rosa, Deus abençoe sua vida. Só que aí, a hora que aí Deus pega e nos traz esse texto de Segunda Crônica, que é um texto que Deus está falando muito nesses dias, que está escrito lá em 2 Crônica 7, 13, que fala assim, quando eu fechar os céus, para que não chova, quando eu fechar os céus, Deus falando, quando eu fechar os céus, para que não chova, chuva fala de não ter provisão mais, porque quando fecha o céu, não tem mais provisão, e aí você nota, quando eu fechar os céus, Deus está falando, quando eu ordenar os gafanhotos para que consumam a terra, está sendo consumido.
e eu enviar peste entre o meu povo. Olha aí. Aí ele fala assim, quando eu fizer tudo isso, Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Essa é a vontade de Deus para nós nesses dias, gente. Deus quer ouvir do céu a humilhação da nossa nação. Deus quer ouvir do céu as nossas orações, a nossa rendição mediante a tudo que está acontecendo nesse país. Deus está querendo que a gente se coloque na brecha. E deixa eu te falar, sabe por que Deus está pedindo isso para a sua igreja? Porque é sempre um filho que tem que se colocar na frente. Você vai ver que quando não tinha filhos na terra, quem teve que vir? Jesus, o primogênito. E ele morreu porque a Bíblia fala assim, que um grão de mostarda quando cai na terra, se ele não morrer ele fica só, mas se ele morrer ele dá muitos frutos. Jesus veio nessa terra, morreu, e por isso hoje Deus pode falar que tem vários filhos espalhados pela nação. E aqui no Brasil, querido, nós somos os filhos. Nós temos que estar agora, assumir essa situação de linha de frente, de falar, Senhor, nós nos colocamos na frente desse Brasil. Nós reconhecemos que nós somos o culpado disso tudo. Seja em ação ou seja em omissão. Porque ou nós não agimos porque tinha que agir quando tinha que agir. Nós não manifestamos a nossa fé, o nosso posicionamento como um povo de Deus, como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como um povo escolhido de Deus. Gente, nós não somos fruto do acaso. Deus nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do tempo. Deus nos chamou pelo nome, Deus nos conhece. E olha que eu estou falando para vocês aqui, e eu tenho convicção com o nome de Deus, que Deus está falando conosco nesses dias. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Boa noite, Marli, Deus abençoe a sua vida. Deus quer que hoje a sua igreja se arrependa, pois Deus ele é amor, mas também é justiça. Porque você vai ver o livro de Romanos 11, 22, fala assim, considereis a bondade de Deus e também a severidade de Deus. E em Romanos 12, esse aqui eu quero ler. Olha para você entender o que eu estou falando para vocês, que nós como filhos, nós temos as nossas regalias como filho, mas também nós temos as nossas cobranças de filho. Porque se você tem filho, se você não tem filho, você é filho. Mas se você tem filho, você vai entender. Como filho, o seu filho ele pode comer o que tem na tua casa, ele pode se beneficiar de tudo que tem na casa, né? Ele é cordeiro de tudo aquilo ali. Porém, a cobrança que você vai ter pro seu filho, você não vai ter pro outro. Se seu filho estiver brigando na rua, ou numa brincadeira ele quebra o vidro de um carro, ou faz alguma bagunça na rua, e que dá ali uma confusão, se você for lá na rua para chamar a atenção, ou até mesmo repreender ele com mais firmeza, você vai fazer com o seu filho, você vai fazer com o filho do outro. Com seus filhos, não é assim? Deus é a mesma coisa, querido. Deus ele vai chamar a atenção dos seus filhos. E olha o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 7. Olha que interessante, que você vai entender o que eu estou te falando, do porquê que está acontecendo tudo isso com a nossa nação. Hebreus 12, capítulo 7 diz assim: e para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho que há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todo tem tornado participante, logo vocês sois bastardos, então, e não filhos. Além disso, tínhamos pais segundo a carne, que são os nossos pais carnais, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveríamos. Pois, se eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes aparecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento, presta atenção, toda disciplina com efeito no momento, ou seja, no momento atual, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois
no entanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ele exercido, fruto de justiça. Deixa eu resumir para você entender. Primeiro, Deus traz aqui uma alusão, falou assim, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Se eu não corrigir vocês, vocês não são filhos. Vocês são bastardos. Se você não tem recebido a repreensão de Deus, você não é filho, você é bastardo. Porque os filhos, a Bíblia fala aqui no livro de Hebreus 12, 7 ao 11, ele fala assim que todas as pessoas que são chamadas de filhos, Deus repreende. E se nós não estivermos sendo repreendidos, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Olha para você ver. Aí Deus continua falando, falou, vocês tinham filhos, vocês tinham pais aí na terra. Seus pais, por um pouco de tempo, que é o tempo do nosso crescimento, Ele não se repreendeu vocês? E por que no Pai Celestial não ia ser diferente? A fim, e aí ele continua falando assim, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. De toda a disciplina, no momento que a gente é corrigido, não parece uma coisa no momento de alegria. Não é gostoso no momento da repreensão. Porém, depois, isso vai gerar frutos pacíficos aos que exercitar, frutos de justiça. Sabe o que Deus está falando para a gente? Que nesse momento agora que Ele está repreendendo a nação, e a repreensão da nação vai vir nos filhos, principalmente, porque para quem não é filho vai vir juízo. É diferente. Para quem é filho vai vir justiça, vai vir a repreensão. Por quê? Porque nós estamos sendo corrigidos, para que nós possamos aprender. Agora, para quem não é filho, vai vir juízo. Vai vir muita, por isso que vai vir momentos muito difíceis para quem não é. Por isso que agora é o momento de eu e você escolher de que lado que nós estamos. Porque está chegando o momento que Deus vai separar. Deus vai começando a separar. Vai vir para todo mundo? Vai. O fogo vai vir para todo mundo? Vai. Só que para uns o fogo vai ser juízo. Para outros vai ser purificação. Deus maravilhoso, que não deixa os seus filhos ser enganados, nem confundido, nem envergonhado. E aqui, a hora que eu comecei ontem, quando nós começamos a falar de Davi, veio no meu coração na hora um homem que conseguiu fazer o que a gente precisa fazer. Se tem uma pessoa que conseguiu fazer aquilo que Jesus fez, se colocando na brecha, e no momento desse foi Davi. Foi a primeira pessoa. Arnaldo, Deus abençoe sua vida, Arnaldo, seja bem-vindo. Se tem uma pessoa, querido, que soube usar esse momento da justiça de Deus, foi Davi. E é por isso que eu quero ler novamente esse Salmo 51, que nós meditamos nele ontem. E hoje eu quero pegar um outro lado do que Deus está me trazendo aqui, falando conosco nessa noite, falando que é tempo de justiça. E essa justiça vai ser colocada dentro dos frutos, dentro dos seus filhos. E nós precisamos entender o que Davi entendeu. E nesse Salmo 51 você vai ver um Davi que fala sobre um Davi depois de ter pecado com Betseba. Um Davi que foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Um Davi que matou, um Davi que adulterou, um Davi que fez tantas coisas, um Davi que teve uma família toda atípica. É filho estrupando outro filho, filha, é filho que matou outro filho. Pensa numa família tribular. Mas Davi foi o único na Bíblia que Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso nós estamos querendo esses dias, querido, encontrar o favor de Deus, encontrar a misericórdia do Senhor para a nossa nação, para a nossa família. Porque o que está acontecendo aí na nossa nação, querido, é algo muito sério. É algo muito sério. Tem morrido muita gente, tem acontecido muitas coisas. E eu creio, querido, porque agora você vai ver todas as autoridades, está todo mundo perdido, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Porque a Bíblia fala, querido, que vai chegar um momento que Deus vai fazer os sábios ficarem loucos e os loucos ficarem sábios. E agora, se tem um momento agora que Deus está falando, vocês querem que no dia que Deus fechar tudo, como ele fala lá em Crônicas, se o meu povo, se tem alguém, querido, que vai poder parar toda essa situação, é o povo de Deus. Se tem uma pessoa que pode convencer o coração de Deus a parar agora, é só o povo de Deus. Só os filhos.
A Bíblia fala que é uma ardente expectativa da criação para a manifestação dos filhos. E é interessante que quando fala sobre isso, eu vejo um Davi, que nesse momento, quando ele pecou com Betseba, que o profeta Natan chegou até ele e falou para ele: Davi, se você pecou, Davi, você errou, Davi, você adulterou, Davi, você mandou matar Urias, você foi injusto, Davi, você foi covarde. E Davi teve uma atitude, querido, que ele tocou na fraqueza. A gente pode falar que um Deus todo-poderoso tem uma fraqueza, querido. É um coração contrito e quebrantado. Emerson, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Se tem uma coisa que toca o coração de Deus, que Deus jamais vai aguentar suportar isso, é um coração contrito e quebrantado. E pensa no homem que sabia fazer isso com classe, era Davi. Porque Davi era verdadeiro, por isso que Deus falou assim: esse aí era um homem segundo o meu coração. E eu anotei aqui algumas coisas, só do que está no Salmo 51, de alguns atributos, que se nós tivermos nesses dias, se você tiver caneta para anotar, anota, do que Deus vai esperar que nós tenhamos, que Davi conseguiu ter. Eu vou te falar de 5 coisas que Davi teve. 5, eu tenho certeza que tem muito mais, mas tem 5 coisas que nós podemos aprender com Davi, para que nós possamos de uma vez por todas chamar a atenção de Deus, a misericórdia de Deus para a nossa nação, para que tudo isso pare, querido, que é só Deus que pode parar. Não existe outro. Não sei se você está convencido disso ainda. Se você ainda não está convencido, não existe outra coisa para parar tudo isso. É só Deus, irmão. Só Deus pode parar agora. 5 coisas que eu anotei aqui. Primeira coisa, é o que está ali no versículo de Salmo 51, capítulo 3, que fala assim, ó: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Se tinha uma coisa que Davi tinha, era a consciência dos seus erros. Davi, querido, você não vai ver ele colocando a culpa em ninguém. Se tinha uma coisa que Davi fazia, querido, era se arrependendo na hora. Quando o profeta Natan falou assim para ele, falou: Davi, essa pessoa é você. Davi falou assim: eu pequei contra o Senhor. Ele podia estar dando desculpa, como Adão tentou dar lá, que falou que foi Eva falou que foi a serpente, e virou aquela salada, que eu tenho certeza que se Adão tivesse tomado a atitude que Davi teve, talvez não teria acontecido tudo isso. Deus teria tido misericórdia, porque Deus estava esperando com que Adão reconhecesse a sua falha. Deus estava esperando com que Adão reconhecesse que ele errou. Porque quando Deus desceu, ele perguntou para Adão, falou: Adão, aonde estás? Fazendo Adão lembrar que, Adão, você não está na posição que eu te coloquei. Fazendo Adão lembrar, falou: Adão, você está lembrado que nós sempre se encontrávamos neste lugar? Na onde você está, Adão, que você não está nessa posição? Talvez Deus está falando isso para você hoje, aonde você está, que você não está colocando na posição. E aí você vai entender outra coisa. Olha outra coisa E aí Deus faz outra pergunta, mais uma oportunidade para Adão. Adão falou assim: eu ouvi a tua voz, Senhor, eu me escondi. Adão, por acaso você comeu da fruta que eu falei para você não comer? Você fez o que eu falei para você não fazer, Adão? Deixa eu te perguntar, você acha que Deus não sabia? Você acha mesmo que Deus não sabia? Mas ele perguntou para Adão, e Adão não se atentou que Deus queria que ele falasse assim. Falou assim: realmente eu comi. Eu confesso, eu errei, eu falei, eu comi, Senhor. Eu pisei na bola. Eu acredito que se Adão tivesse naquela hora feito isso que nós precisamos fazer agora, feito isso que Davi fez, olha que ele fala aqui, ó: pois eu conheço as minhas transgressões, Senhor, e o meu pecado está diante de ti, sempre diante de ti. Olha o Davi, na hora Deus falou: Davi, você está errado. Eu falei: eu aceito, eu reconheço, eu sou falho, eu errei, eu falei. Será que hoje nós somos capazes de entender que nós falhamos como nação? De tanta injustiça que está acontecendo, que foi as pessoas que nós colocamos lá no poder. Se hoje tudo que nós estamos vendo aí, toda a atrocidade que nós estamos vendo, fora das coisas que nós não sabemos, foi porque nós colocamos esse povo lá. Nós permitimos desse povo estar lá.
E agora, quando nós falamos que o Brasil é conhecido, é motivo de chacota lá fora, nós falamos, não é por causa do presidente, é por causa do governador, é por causa é nada, é por causa de nós. Quem colocou eles lá foi nós. A culpa é nossa. Enquanto nós não reconhecer isso diante de Deus, que era um atributo que Davi tinha. Davi tinha consciência dos seus erros. Essa é a primeira parte. Segundo, está no versículo 2, olha aí. Lava-me constantemente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sabe o que significa? Davi aceitava o processo de Deus. Jussiei, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Davi aceitava o processo de Deus. Olha o que ele fala: lava-me completamente. Não é faz só no começo, depois não. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi aceitava o processo de Deus, querido. E aí eu lembro do primeiro filho de Davi. Primeiro filho de Davi com Betseba. Depois que tudo isso acontece, Betseba fica grávida, engravida. E o que acontece? O filho deles morre. Mas antes de morrer, olha o que Davi faz. Ele jejua, ele chora, ele fica sem comer ali de dia e de noite, em pano de cinza, clamando a Deus misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus salve meu filho, Deus salve meu filho. O filho dele morre. Quando o filho dele morre, e ele vê os soldados cochichando, falando, não sabe se fala, se não fala, se aproxima, não aproxima. Davi, ele entende, mas na hora ele vê e fala assim, por acaso meu filho morreu? Pode falar, gente. Não precisa esconder de mim não, meu filho morreu. Seu filho morreu e tal. Ele levanta, fala, agora vou tomar um banho, vou comer. Aí o soldado olha para ele e fala, mas seu filho estava doente até agora, você estava aí chorando, sem comer, sem tomar banho, sem fazer barba, parecendo um bicho pedindo para Deus curar. E agora que seu filho morreu, que você tem que chorar, você vai comer? Sabe por quê? Porque eles não entendiam o que Davi entendia. Até enquanto o menino estava doente, até enquanto ele tinha esperança de Deus ter misericórdia, ele estava ali pedindo para que Deus tivesse misericórdia. Até enquanto ele estava ali falando para Deus, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Quando Deus consuma, João, seja bem-vindo. Quando Deus consuma e fala assim, realmente não teve jeito, Deus levou meu filho mesmo, foi feita justiça. Davi entendeu, falou, cara, se Deus decidiu que tinha que ser feito dessa forma, Deus sabe o que faz. Se Deus realmente viu que tinha que ser desse jeito, quem sou eu para brigar contra Deus? Olha o nível de aceitação da vontade do processo de Deus. Davi sabia, falou assim, eu sei disso, é o jeito de Deus, não é o jeito que eu quero. E hoje nós estamos no meio de uma nação, de um povo, que quer que Deus faça do jeito que Deus quer. Nós não entendemos o que está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que fala assim, do coração do homem são os projetos, são os planos, mas é o Senhor que direciona os seus passos. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. O final é agradar o teu coração, é fazer algo que te agrada, sim, mas o processo, Deus não abre mão que seja feito da forma dele, do jeito dele, no tempo dele. Então, eu quero vir até aqui, Deus vai te levar daqui, vai te levar até aqui, mas esse processo, como que vai ser feito? Porque Deus não abre mão de ser a forma dele, do jeito dele, porque você não sabe o que você precisa. Só Deus é que conhece o amanhã. Nós na Alemar conhecemos o hoje. E aí nós começamos a compreender então como que Deus trabalha. Quando nós entregamos o caminho, nosso caminho ao Senhor, confiando nele, o mais Ele faz. Mas como é difícil esse processo, gente. E eu não estou aqui para ser hipócrita, para te falar, não, é facinho. Vamos fazer que é facinho sim, para de graça. Vamos fazer que é fácil fazer. Não, não é fácil. Mas Deus também não prometeu para nós que seria fácil. Em hora nenhuma está escrito na Bíblia, falou, vem para cá, porque aqui tem um mundo de facilidade. Não. A Bíblia fala assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Na Bíblia não fala que nós não vamos passar por um momento difícil, não. Ele fala assim, ainda que vocês passarem por um momento difícil, lá estarei. Ainda que te colocarem na fornalha, estarei lá com vocês. Ainda que passarem pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Então existe um Deus que promete estar conosco. Ele não promete facilidade, mas Ele falou assim, mas eu estarei com vocês.
E eu farei a diferença no meio de vocês. E quando nós nos atentamos para isso, querido, nós então conhecemos, entendemos que nós precisamos conhecer mais de quem é Deus. Precisamos conhecer mais que o amor de Deus, não tem como a gente separar o amor e justiça, querido. Talvez você só conheça um Deus de amor, mas está esquecendo que Deus também é justiça. Que toda injustiça, querido, fere o coração de Deus, a essência de Deus. E aí você vai ver o quarto. Olha a terceira conduta de Davi que Davi tinha. 51:10. Olha o que fala. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi conhecia a natureza do teu coração. Uma das coisas que nós estamos nos perdendo porque nós não entendemos a natureza do nosso coração. A Bíblia fala assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o meu coração. O nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele está esperando uma oportunidade para se corromper. E quando fala de enganoso, eu quero que você se atenta que engano só é engano porque aquele que está sendo enganado, ele acredita que é verdade. Ou seja, se eu estou sendo enganado, eu acredito piamente que aquilo é verdade. É por isso que é chamado de engano. Eu só sou enganado porque eu entendo que o meu coração é enganoso. Eu só sou enganado pelo meu coração quando eu tento mascarar isso. Não, meu coração não se engana não. Meu coração sabe. Não, hoje nós estamos um povo de alma. Estamos deixando nos mover na questão de alma. A Bíblia fala assim: de tudo que guardar em teu coração. Quantas pessoas não estão aí quebradas, rebentadas, dentro das igrejas, frustradas com liderança, porque não guardou o teu coração. Ei, guardar o coração é responsabilidade minha e tua. Nós precisamos guardar o nosso coração, querido. Nós precisamos guardar o nosso coração. E aí Davi vem falando sobre isso. Falou assim, ó: Davi conhecia a natureza do teu coração. Davi sabia que o coração dele era corrupto, enganoso. Por isso que ele fala assim: Senhor, cria, constrói em mim um coração que seja reto, um coração que seja puro, porque talvez já tinha muita coisa ali misturado. Quarto, o medo de Davi. Olha, esse quarto aqui também é forte demais. Capítulo no versículo 11. Salmo 51:11. Fala assim, ó: não lança fora da tua, não lances fora, não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha a preocupação de Davi. Davi, que ele talvez diferente de mim e de você, diferente de nós, Davi tinha muito poder, muito dinheiro, muita posse, muita fama. Mas aqui você vai ver um Davi que ele estava preocupado, depois que ele pecou com Betseba, depois que ele entendeu que teria que vir um juízo, porque Deus é justiça. Ele sabia que haveria de vir a justiça de Deus, por causa do erro dele. Assim como nós sabemos que vai vir a justiça de Deus sobre a nossa nação. Vai ter que vir, porque Deus é justo. E aí Davi então ele pega e fala assim, ó: Senhor, não me lances fora a tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. A preocupação de Davi era se Deus estaria com ele ainda. Foi: Deus, eu não tenho medo de perder o poder, eu não tenho medo de perder a riqueza, eu não tenho medo de perder os bens, eu não tenho medo de perder minha fama, mas por favor, Senhor, não tira de mim o teu Espírito. Gente, esse Davi, toda vez que eu vejo a vida dele, eu falo: cara, esse cara é impossível, cara. Ele estava preocupado com a presença de Deus, gente. Ele estava preocupado se ele não teria mais Deus com ele.
E é tão forte que você vai ver que quando Deus escolhe Davi, que é um homem segundo o coração dele, ele fala para o profeta Natan o seguinte: Natan está lá com o profeta, tá com Saul, e aí Deus pega e fala para Natan assim, Natan, por que você ainda insiste com Saul? Por que você ainda está insistindo com Saul? Eu já escolhi um homem que é segundo o meu coração. Vem e unja ele. Olha esse vem, gente. Vem e unja ele. Deus está falando, olha para você ver, lá estava o profeta Natan com Saul. E Deus estava falando, vem. Sabe por que Deus falou vem? Porque ele não estava lá mais. O profeta estava lá, Saul estava lá, mas a presença de Deus já estava com Davi. E quando Deus fala para Natan, ele fala assim: Natan, por que você está aí ainda, Natan? Vem para cá, moço, eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Vem e unja Davi. Presença. E isso Davi valorizava, a presença. Quando Saul começou a perseguir ele, que ele teve pertinho para matar Saul, e ele cortou o manto de Saul, só tocou no manto de Saul, ele sentiu, tremeu dentro dele. Ele falou: não posso, ai daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor. É esse Davi. Ele falou assim: é a presença, Senhor, não me tira a tua presença. É por isso que lá em 2 Crônicas, capítulo 7, fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a minha face significa buscar a minha presença. Não é buscar o meu favor, não é buscar as minhas bênçãos, não é buscar o meu dinheiro, buscar as minhas glórias. Não, buscar a minha face, a minha presença, a minha essência. Eu não sei se está sendo tão forte para vocês como está sendo forte para mim aqui. Ver o quanto que Davi está nos ensinando nesse versículo, em um único versículo. A conduta de Davi e o que a gente precisa fazer nesses dias para poder realmente chamar a atenção de Deus, para que a gente possa se humilhar. E o último que eu quero compartilhar com vocês aqui para nós orarmos. Olha que está no versículo 13. É forte demais. Então ensinarei, Senhor. Que ele fala assim, ó, que depois, só dar contexto aqui, ó, do versículo 11 que nós lemos, né? Não me lances fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Davi pedindo a alegria de novo. E me sustém com o teu Espírito. Não, e me sustém com o Espírito disposto a obedecer. E aí no 13 ele fala assim: e aí então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti converterão. E aí ele fala assim no versículo 16, ó: não te compraz em sacrifícios, senão eu os faria. Eu traria holocausto e me deleitaria também. Eu os traria e não te deleitaria nos holocaustos. Sabe o que Davi está falando aqui? Ele está falando assim: Senhor, não tira de mim a tua presença. O que Davi está falando assim, ó, Davi, ele não só sabia o que Deus gostava, como ele se preocupava com a vontade de Deus. Davi, ele sabia do que Deus gostava e se preocupava. Então ele falou assim: ó, Deus, eu sei que o Senhor não se agrada do sacrifício, porque se eu soubesse, se eu tivesse certeza que o Senhor gostasse, eu iria fazer sacrifício. Mas Davi falou assim: eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifício. Aí Davi então ele pega e fala no 13, fala assim, ó: mas eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Porque ele sabia que a vontade de Deus era essa. Sabia agradar a Deus, querido. Davi se preocupava em agradar a Deus. Davi se preocupava com o que Deus pensava sobre o seu respeito. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós precisamos do favor de Deus, nós precisamos do amor de Deus, nós precisamos da misericórdia de Deus, nós precisamos da intervenção de Deus nesses dias. E a única forma, querido, de nós pararmos
A única forma de nós pararmos com tudo que está acontecendo é reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, ter consciência de quem nós somos, do engano que existe no nosso coração, que houve em nosso coração. É muito importante nós entendermos que nesse momento Deus está chamando o seu povo, Deus está chamando a tua igreja, para que nós possamos nos arrepender de todo o pecado que tem cometido na nossa nação. É necessário que nós nos dobramos diante do Senhor. E assim como Davi, que reconhecia os seus erros diante de Deus, que conhecia que todo erro existia um processo de purificação, de justiça de Deus sobre a terra. E não é diferente conosco. Mas se nesses dias, se Deus vê o seu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhando, orando, buscando a face dele, se convertendo dos seus maus caminhos, ele vai ouvir do céu, vai vir até a terra e vai curar a nossa nação. E eu tenho certeza, assim como depois de uma tempestade vem a bonança, vai ter um tempo de grande prosperidade. Eu profetizo isso no nosso Brasil, na nossa nação. Um tempo de abundância, um tempo onde Deus vai levantar a sua igreja, um tempo onde Deus vai trazer juízo àqueles que estão achando que podem fazer o que quiserem do povo de Deus. E eu quero nesse momento poder orar para que Deus faça, crie em nós esse coração puro, como diz Davi, para que Deus construa em nós um coração puro, para que Deus nos purifique nesses dias, para que Deus possa receber com misericórdia e que possa subir como um cheiro suave, como oferta de incenso a nossa oração diante do Senhor. Eu queria que, se você estivesse aí em um momento, se estiver sozinho, feche seus olhos. Se você puder ajoelhar em reverência ao Senhor. Pai amado e eterno Deus, nós te adoramos, reconhecemos o Senhor, reconhecemos, ó Deus, os nossos erros, mediante a palavra da qual o Senhor nos trouxe hoje. Nos fazemos conscientes, ó Deus, das nossas falhas como nação, nos arrependemos diante de Ti, Pai, aceitamos todo o processo de purificação. Por mais doloroso que seja, Senhor, cumpra a Tua justiça. Ó Deus, que cumpra a Tua vontade. Mas que todo o aproveitamento do inferno, mediante as nossas falhas, ó Deus, que seja anátema. Que todo o aproveitamento do inferno nesses dias, ó Deus, seja frustrado, toda a expectativa do diabo. Mas Deus, perdoa a nossa natureza, o nosso coração. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas. O que nós queremos, ó Deus, é o Teu favor, encontrar, ó Deus do Senhor, para que o Senhor cure a nossa nação. Tenha misericórdia, Pai do Brasil, tenha misericórdia, ó Deus, do Teu povo, da Tua igreja. Ó Deus, mas não tire de nós a Sua presença, não tire de nós o Teu Espírito Santo. Pai eterno, nós queremos a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que nesses dias nós possamos reconhecer, ó Deus, que nós andamos muitas vezes segundo o nosso entendimento. Nós não compreendemos a Sua vontade, nós não compreendemos, ó Deus, aquilo que o Senhor queria, mas eu creio, Pai. Eu creio, ó Deus, que o Senhor tem trazido essas palavras. É porque o Senhor quer encontrar favor, o Senhor quer encontrar a Tua igreja no lugar certo. Pai, que nós não sejamos como Adão, que naquele dia o Senhor não encontrou na posição. Que nós não possamos ser, ó Deus, como Saul, que não reconheceu que tinha feito o que não era para ter feito. Mas que o Senhor possa encontrar nesses dias homens e mulheres segundo o Teu coração, como fora Davi, Teu servo. Pai eterno, que o Senhor possa encontrar nessa nação, ó Deus, mulheres e atalaias, homens que se colocam na brecha, homens que temem ao Senhor, Pai. Homens, ó Deus, que realmente compreendem os mistérios da Tua palavra. Pai eterno, que no nome de Jesus cura a nossa nação, transforma o nosso entendimento, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, ser bem-vindo no nosso meio nesses dias. Cumpra o Teu querer, ó Deus, cumpra a Tua vontade. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, ó Deus,
no nome de Jesus no nosso meio. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor, venha curando, Pai. Vai passando, ó Deus, na onde essa mensagem chegar, Senhor. Ó Deus, no leito, na onde tiver uma pessoa enferma, Deus, vai curando agora. Vai restaurando, ó Deus, a saúde, ó Deus, do seu filho, da tua filha. Ó Pai, vai tocando, ó Deus, nas narinas, vai tocando nos pulmões. Deus, vai trazendo, ó Deus, a tua misericórdia neste lugar. Pai eterno, ó Deus, eu não sei qual é a necessidade da tua filha, do teu filho nesses dias. Talvez, ó Deus, eles estão passando por necessidades, ó Pai. Talvez eles estão passando por afronta, por tormento nesses dias, Pai eterno. Nós clamamos, ó Deus, a sua misericórdia. Nós pedimos ao Espírito Santo, venha com o teu poder, venha com a sua Shekinah. Nesses dias, ó Pai, venha tocar na tua igreja. Venha trazer, ó Deus, venha encontrar uma igreja forte. Uma igreja, ó Deus, que reconhece o Senhor. Uma igreja, ó Deus, que sabe. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que o povo que conhece, que se chama pelo teu nome. Ó Deus, esse povo é um povo eleito, é uma geração eleita, é um sacerdócio real. Pai eterno, a tua palavra diz, ó Deus, que há poder na oração do justo. A tua palavra diz, ó Deus, que tudo aquilo que fosse ligado na terra seria ligado no céu. Pai eterno, nós invadimos agora as portas do inferno, porque a palavra do Senhor diz, ó Deus, que as portas do inferno não suportariam o clamor da tua igreja, a humilhação da tua igreja. Nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai, reconhecemos, ó Deus, que só o Senhor pode acabar com essa situação na nossa nação, que nós te pedimos perdão por toda a corrupção, ó Deus, por tudo aquilo de injustiça que tem acontecido, Pai, que todas as pessoas frágeis, fracas, ó Deus, porque nós sabemos que quando essa situação vem, os mais fracos são os que sofrem mais, mas o Senhor é Deus das viúvas, o Senhor é Deus dos órfãos, Pai, o Senhor é o Deus que entra na causa daqueles que estão, ó Deus, cansados e sobrecarregados. A tua palavra diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. Pai eterno, que nesses dias nós possamos te encontrar, porque a tua palavra diz, ó Deus, que se nós buscarmos o Senhor, nós encontraríamos um Deus que ó Deus, a sua palavra diz que se nós buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. A tua palavra diz, ó Deus, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Pai, destrói todo laço, tudo aquilo, todas as correntes que tem prendido o teu povo, ó Deus, destrói agora todo o laço do passarinheiro, tudo aquilo, ó Deus, toda mente cativa, Pai. A tua palavra diz que o Senhor já levou cativo o cativeiro. A tua palavra diz, ó Deus, que há poder na oração do justo, há poder na oração, ó Deus, há poder no joelho que se dobra, ó Deus, que no nome de Jesus, que o diabo possa ser envergonhado nesses dias, o seu nome possa ser exaltado, para que todos possam saber que existe um Deus sobre essa nação, para que todos possam saber que existe um Deus que faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus guarde a tua casa, que Deus guarde seus filhos, que Deus abençoe os seus pais, que Deus abençoe o seu trabalho, fruto das tuas mãos, que Deus abençoe o seu comércio, que Deus seja continuamente na tua vida. Se essa mensagem abençoa a tua vida, compartilhe para que outras pessoas também possam ser impactadas, para que outras pessoas também possam ser alimentadas, que Deus possa alcançar outras vidas, tá? Se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, para você ser avisado toda vez que nós mandarmos aqui vídeos novos que abençoem a tua vida. Amém? Deus te abençoe e te guarde nessa noite. Amanhã às 10 horas estaremos aqui novamente para orar e buscar a face do Senhor, nos humilhar diante de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, Tereza? Deus abençoe nós todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja. Amém, Marli. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Até amanhã às 10 horas, se Deus assim permitir.